Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 4 de julho de 2025, vamos fazer a nossa oração da noite baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 5, assim diz a palavra do Senhor. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligados com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando em Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Arriba, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pedro havia sido preso. Estamos a falar do início da igreja, do início do cristianismo. Os discípulos de Jesus foram perseguidos, maltratados, presos, mortos, apedrejados. O rei Herodes mandou prender Pedro. Mas há um detalhe muito importante. Enquanto Pedro estava preso, a palavra do Senhor diz que a igreja fazia incessante oração por ele. Os irmãos levantaram um clamor pela vida de Pedro. Os irmãos levantaram um clamor pela vida do servo de Deus, que foi preso por causa da obra. Não foi preso por causa de crime algum. Foi preso por pregar o evangelho. Foi preso por obedecer à voz do Senhor Jesus. E como a igreja orava, Deus, ele enviou o seu anjo. Enviou um anjo e tocando em Pedro despertou. E ele levantou. A palavra do Senhor diz que caíram as cadeias das suas mãos. E o anjo o levou para fora da prisão. É isso que acontece quando oramos. Quando oramos, cadeias são quebradas. Quando oramos, fortalezas são quebradas. Quando oramos, as obras do maligno são destruídas. Quando nós oramos, há uma manifestação no mundo espiritual. Coisas começam a acontecer. Muitas das vezes oramos e achamos que é só mais um dia. É só mais uma oração como um costume. Não. Não é um costume. A oração libera a unção de Deus. A oração libera o poder de Deus. Uma oração nunca será vã. A palavra do Senhor diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quando nós oramos em nome de Jesus, os céus se abrem. Muralhas são quebradas, fortalezas são quebradas, o poder do inimigo é aniquilado. Então, quando orares a partir de hoje, coloca no teu coração que a tua oração está a atingir o mundo espiritual. Alguma coisa está a acontecer. Deus está a trabalhar. Não há poder que resista à unção de Deus. Não há fortalezas que resistam ao poder da oração. Uma oração incessante pode derrubar fortalezas. Uma única pessoa consegue destruir um exército de milhares por intermédio da oração. A oração é a chave da vitória. O Senhor Jesus era um homem de oração.
A palavra do Senhor diz que ele ia para os montes, ia para lugares isolados para orar, porque a oração nos aproxima de Deus. A oração faz com que tenhamos uma ligação, uma intimidade com Deus, porque orar é falar com Deus. Quando muito falamos com alguém, nós criamos intimidade. Criamos laços. A oração, para além de ter poder no mundo espiritual para desfazer os principados, as potestades, também nos aproxima de Deus. A oração ativa os nossos dons espirituais. A oração nos purifica. A oração nos fortalece e nos levanta. A oração é como o ar rimante que rebo do crente. O crente que não ora é um crente morto que não respira. A oração é o nosso alimento. Quando orares, creia que Deus está a trabalhar, que Deus enviou os seus anjos para trabalhar em prol daquilo pela qual você ora. Quando nós oramos com fé, a nossa oração atinge, a nossa oração alcança, porque a nossa luta ela é espiritual, não é carnal. Quando você ora, Deus envia os seus anjos para pelejar pela tua vida. Deus envia os seus anjos para te livrar, para te guardar, para te proteger. Não há nada que fique preso diante do poder da oração. A oração libera a unção que quebra o jugo. Muitos não estão presos fisicamente, mas espiritualmente estão presos, estão em cativeiros. O Senhor já me deu muitas visões de pessoas presas em cativeiros. Isso é um dos motivos pela qual a vida de muitas pessoas não vai para frente, porque a realidade do homem é um espírito, tudo começa no espírito. A palavra do Senhor diz que Deus criou o homem e a mulher. Mais tarde, a palavra do Senhor diz que Deus formou. Formou vem de dar forma. Deus primeiro criou no espírito. Depois é que formou. Tudo começa no espiritual. Se no mundo espiritual você está preso, está acorrentado, no mundo físico você nunca vai conseguir. Se no mundo espiritual foi feita alguma obra, contra a tua vida, enquanto essa obra não for quebrada, vai influenciar negativamente a tua vida. Enquanto existir uma maldição de família, no mundo espiritual, essa maldição não for quebrada, vai interferir na tua vida. Então nós precisamos entender que quando entramos em oração, entramos em batalha. Deus, Ele visita os nossos inimigos e os nossos adversários. Para quem tem visão espiritual, vê várias vezes, quase para não dizer sempre, que eu estou em oração, Deus Ele me mostra o que acontece no mundo espiritual. Como Ele visita os inimigos, os inimigos a caírem por terra, obras de bruxaria sendo quebradas, a unção da nossa oração atinge lugares muito altos. Você nem tem noção do poder que a tua oração tem. Eu tenho visto quando nós oramos, confusão no terreno do inimigo. O nosso Deus é real, o nosso Deus é vivo. Eu já dei esse testemunho, creio que foi o ano passado. Eu estava num determinado lugar e eu tive uma visão.
de alguém que quase foi atropelada por uma motorizada e atravessando. Não fez 10 minutos, eu saía do lugar onde eu fui e eu ia atravessar. Na verdade, Deus me mostrou o que iria acontecer comigo. Quando eu ia colocando o pé para atravessar, a moto veio num ângulo que para mim era um ponto morto, eu não conseguia enxergar. Assim que eu tentei avançar, eu senti alguém a me puxar para trás. E Deus me deu um livramento, porque a velocidade e a proximidade da moto, a moto iria para cima de mim. Quando eu olhei para trás, não tinha ninguém. E na visão, Deus me mostrou um anjo. Deus enviou o seu anjo para me dar um livramento de morte. Eu senti na minha carne alguém que me tocou e puxou. E não foi a primeira vez. Não foi a primeira vez que eu senti o toque de um anjo. Nosso Deus é um Deus vivo. Vamos orar para que Deus venha quebrar as cadeias, para que Deus venha quebrar as muralhas e as fortalezas. Deus vai visitar todo aquele que está preso em algum cativeiro. Deus vai enviar o seu anjo, assim como enviou o anjo para Pedro. Você será livre, livre das maldições familiares, livres do jugo. Muitos estão dentro de garrafas no mundo espiritual. Muitos estão debaixo das águas, presos nos mares, nos rios, nas florestas. Mas o nosso Deus nessa noite vai entrar com libertação. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque tu és bom e a tua misericórdia, Deus, dura para todo sempre. Deus, obrigada pela oportunidade de mais uma vez estamos aqui na tua santa e bendita presença. Ó Deus, a tua presença é o nosso prazer. Ó Deus, tu és o ar que respiramos. Tu és tudo para nós. Tu és o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso baluarte. O nosso pastor que não nos deixa faltar nada. Aquele que nos libertou dos nossos pecados. Aquele que nos lavou com seu precioso sangue. E hoje somos livres. Livres pela graça, livres pelo sangue. Queremos, ó Deus, te render honras, glórias e louvores. Bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Pai, perdoe, Deus, os nossos pecados. Perdoe, Deus, as nossas falhas e iniquidades. Perdoa, Deus, tudo aquilo, Pai, que foi feito que não te agrada. O nosso agir, o nosso falar, o nosso pensar. Ó Deus, endireita as nossas veredas. Lava, Deus, as nossas vestes no precioso sangue do Cordeiro. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, ó Pai, tenha compaixão de nós. Deus, tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez prodígios e maravilhas, o Deus que enviou o seu anjo para libertar Pedro, o Deus que me livrou da morte várias vezes, o Deus que me ressuscitou do leito de morte. O Deus que nós clamamos nessa noite. Pai, visita, Deus, todos aqueles que estão presos
em cativeiros espirituais. Rimante que remante, reba. Reba cativos pelo diabo, cativos Deus pelo inimigo, pelas forças espirituais da maldade. Porque a tua palavra diz, ó Deus, que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, mas é contra principados, contra potestades e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Deus, envia os teus anjos para libertar o teu povo, a tua igreja. Deus, enquanto oramos, que haja uma assistência angelical em prol das nossas vidas, em prol da nossa casa e da nossa família. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que ora, contra a igreja que jejua, contra a igreja que paga o preço, que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Deus, nós não aceitamos conhecer-te e viver presos em cativeiros. Porque a liberdade em Cristo Jesus. Foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Deus quebra as cadeias, Deus quebra as muralhas, Deus quebra as fortalezas. Tudo que é empecilho, tudo que é bloqueio na nossa vida, Pai. Comece a quebrar, comece Deus a destruir e aniquilar. Visita, Deus, os altares familiares, os altares dos antepassados, os altares que foram erguidos nessa geração. E derrama, Deus, o teu fogo, derrama, Deus, o teu poder e a tua glória sobre esses lugares e começa, Deus, a consumir. Deus, consuma todas as obras do maligno. Nós renunciamos às maldições familiares, porque nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. As maldições familiares não têm poder na nossa vida, estão sendo quebradas agora. Estão sendo destruídas. Estão sendo aniquiladas, porque o nosso Deus, o Rei da Glória, está a trabalhar. Enquanto oramos a manifestação, no mundo espiritual, Deus visita o campo dos nossos inimigos, o campo dos nossos adversários, onde eles têm se reunido, nas casas ocultas, nos altares do diabo. E derrama, Deus, o teu fogo, e derrama, Deus, o teu sangue, e aniquila todo o poder do maligno, pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Deus, dê o livramento, para o teu povo, para a tua igreja, que todos os planos que o inimigo preparou contra as suas vidas e a sua família, Deus, que não venha prosperar. Como diz a tua palavra, o Senhor dará ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Ó Deus, nos guarda. Ó Deus, nos livra e nos proteja. Guarda, Deus, a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para todo sempre. Desses cativeiros familiares. Muitas famílias têm cativeiros onde todo mundo está preso. Naquele lugar
E o mundo espiritual controla e domina a vida de todos. Por isso é que ninguém consegue quebrar um certo limite. Por isso é que ninguém consegue chegar num determinado nível. Arriba, mas hoje esse limite será quebrado. Arriba, o anjo do Senhor vai entrar nesse lugar. Arriba, a luz do Espírito Santo vai entrar nesse lugar. Arriba, as cadeias serão quebradas. As prisões vão cair por terra. Hoje é dia de libertação. Deus vai restituir os anos consumidos pelo gafanhoto, todos os anos que você viveu preso, nesse cativeiro, com a vida bloqueada, fechada. Deus, Ele vai restituir. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Deus, Ele vai te recompensar. Porque o nosso Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus não se esqueceu. Assim conforme disse o Senhor Jesus, Lázaro, sai para fora. Você que está preso, sai agora. Seja livre, seja liberto. Não há condenação para ti, porque você está em Cristo Jesus. Jesus te liberta nessa noite. A graça de Deus te alcança nessa noite e nunca mais serás o mesmo. Seja livre. No poderoso nome de Jesus. Pai, nós entregamos e consagramos essa noite nas tuas mãos. E nós te pedimos, Deus, se conosco. Conceda-nos uma noite abençoada, livre de todo mal. Que toda ferramenta preparada contra nós e a nossa casa, para essa noite, ó Deus, que não venha prosperar. No poderoso nome do Senhor Jesus, livra, Deus, de acidentes, incidentes, de assaltos, tentativas de homicídio, Pai. Suicídios, tudo que vem do inferno. Que o Senhor venha nos livrar. Cubra, Deus, as nossas vidas com teu sangue. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória jamais para todo sempre. Amém. Glória a Deus.